Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Apocalipse Revelado. O programa onde estudamos versículo a versículo, profecia a profecia. Vemos em detalhe cada símbolo do livro de Apocalipse. Tem sido uma aventura até aqui, já vamos, penso que no 17º episódio, e tem sido realmente um estudo aprofundado do livro de Apocalipse. Estamos neste momento na quarta visão e se olharmos para o nosso quadro da estrutura interna das visões, nós vemos realmente que estamos na visão sobre o grande conflito, as 7 cenas do grande conflito. Já percorremos as 3 primeiras e agora na quarta estamos a terminar a quarta, que nos vai terminar a parte histórica do livro de Apocalipse. Se olharem para este quadro com atenção, podemos ver que existem várias partes comuns, como já temos vindo a reforçar esta ideia. Todas elas tiveram uma introdução no céu, e eu relembro a primeira introdução do céu da visão das 7 igrejas, onde apresenta Cristo como nosso sacerdote, o ministério de Cristo. Na segunda visão, a introdução no céu, falava-nos de Cristo como, de facto, o nosso rei. A terceira visão apresentava Cristo como nosso advogado, o nosso intercessor. E agora, nesta quarta visão, apresenta Cristo como nosso juiz. Ao contrário das 3 primeiras visões, este ministério de Cristo começou e foi contínuo ao longo da história. E este quarto ministério de Cristo, como nosso juiz, iniciou-se, como vimos, em 1844, uma data muito importante na definição profética do livro de Apocalipse. E nós, nesta visão, já vimos exatamente esta introdução, já vimos a descrição profética, 5 cenas do grande conflito, e hoje vamos estudar a 6ª cena e também o primeiro intervalo, que nos fala sobre os 144 mil. Revendo estas cenas que nós já vimos 5 cenas do grande conflito, vamos colocar aqui no nosso quadro o quadro que vai ser finalmente completado com as 7 cenas, mas para já temos 5 que vimos. E vemos então que a primeira foi a apresentação de Cristo e a sua igreja contra Satanás e o seu poder na terra, Roma. Vimos também a segunda cena, que nos apresenta uma guerra que houve no céu e as 2 expulsões de Satanás. A primeira, ainda antes da existência deste mundo, e a segunda, final, foi durante a morte e ressurreição de Cristo, onde este adversário já foi derrotado. E este grande conflito continua, mas já se sabe qual é a parte vencedora e qual é a parte derrotada. E, finalmente, vimos também uma cena 3, que é a guerra na Terra durante o período de 1200 anos. E depois, isto foi no capítulo 12, depois no capítulo 13, já analisámos as 2 primeiras cenas. A quarta, então, que é a besta que saiu do mar. E eu volto a reforçar esta ideia que besta é um animal selvagem, um animal realmente que não é muito bem identificável. E apresenta então este animal que saiu do mar, que representa o poder de Roma papal. E vimos também a 5ª cena do grande conflito, que representa a besta que saiu da terra, ou seja, os Estados Unidos da América. Pois bem, vamos então continuar a ver qual é a 6ª cena e a importância que ela tem para os nossos dias hoje. Este capítulo 13 é um capítulo extraordinário do livro de Apocalipse. É um capítulo rico de símbolos, é de facto um capítulo apocalíptico, tem estas bestas, estes animais selvagens, um a sair do mar, o outro a sair da terra, com muitas cabeças, muitas coroas, muitos símbolos que nós já vimos em detalhe o que é que eles querem dizer. Mas este capítulo está estruturado de uma forma muito interessante. Ele mostra-nos um poder, este poder que está do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10, esta tal besta que saiu do mar. Como já vimos, é o poder de Roma papal. Mas o resto da profecia não tem diretamente a ver com este poder. Porquê? Porque, como nós já vimos em várias das outras profecias, a partir de uma determinada data, a meio do século XIX, a profecia deixa de se focar na Europa e passa-se a focar na América do Norte. Tem sido uma constante ao longo do estudo destas profecias. E a continuação deste capítulo, a partir do versículo 11, está-nos a falar então dos Estados Unidos da América. Então, porquê é que primeiro nos mostra aqui o poder de Roma e depois nos fala aqui do poder
dos Estados Unidos da América. E até diz que este poder vai, de certa forma, reforçar o anterior. É que os Estados Unidos da América vão ter uma importância vital no culminar profético deste mundo, deste planeta. É o último poder que a Bíblia apresenta que vai ter predominância mundial neste planeta. Já mostrou vários, e ao longo da história, especialmente se estudarmos o livro de Daniel, vamos ver uma sequência de impérios, uma sequência de poderes políticos e religiosos. E os Estados Unidos será o último. E terá uma cartada decisiva nas profecias, que para nós já não são profecias históricas, são profecias escatológicas, ou seja, referentes ao tempo do fim. Vamos então ver qual é a importância profética deste país, deste poder, e vamos ver como tudo isto vai desenrolar na história. Lembro que a partir de agora estamos a falar do futuro, e a partir de agora vamos continuamente falar de coisas para o futuro durante o resto do livro do Apocalipse. Apocalipse 13, no versículo 13 e 14, continuando, exatamente este capítulo diz-nos o seguinte. Portanto, esta besta que saiu da terra, que sabemos que é os Estados Unidos da América, diz e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. E lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que foi ferida à espada e viveu. Olha bem, vamos parar aqui um bocadinho e olhar para este texto com calma, porque este texto nos está a dizer algo de interessante. Primeiro, está-nos a falar aqui de sinais, de fogo, descer do céu, de operava grandes sinais. É verdade, está a falar aqui de acontecimentos sobrenaturais. Os acontecimentos sobrenaturais vão ser algo de importante no finalizar da história desta Terra. Nós ainda não vamos muito entrar aprofundadamente neste assunto agora, mais para a frente vamos ver um bocadinho melhor o que é isto. Mas este poder dos Estados Unidos, numa parte da profecia, vai ter este apoio, vai estar, digamos assim, vai estar a ser de uma forma, vai convencer todo mundo, não só pelos argumentos, mas também por presença de ação sobrenatural. E mais à frente nós vamos perceber o que é que isto quer dizer. E isto vai permitir com que, como diz o texto, enganavam os que habitavam sobre a terra. É verdade. O engano vai ser algo de muito importante nas cenas finais deste mundo. Quase todo mundo irá ser enganado. Quase todo mundo vai estar a ver à sua volta a se desenrolar engano após engano. E isto tem um objetivo. Fazer o que diz no final do texto. É que fizessem uma imagem à besta que foi ferida à espada e viveu. Nós falámos disto no episódio anterior e vimos realmente que aqui, no início, quando se fala à besta que saiu do mar, que de facto esta besta foi ferida, mas depois reviveu. Ou seja, os Estados Unidos vão fazer uma imagem àquilo que foi Roma papal. E isto vai ser importantíssimo para nós percebermos o que vem a seguir. É que este texto está-nos a apresentar aqui, de Apocalipse 13, 1 a 10, está a descrever o que é que foi Roma papal ao longo da história, ao longo do período de 1260 anos, em que houve Inquisição, em que houve as cruzadas, em que houve perseguições, em que qualquer pessoa que quisesse seguir fielmente a palavra de Deus seria morto, seria queimado na praça pública, seria condenado. Em que não havia liberdade civil, não havia liberdade religiosa. Haviam leis que estipulavam aquilo que as pessoas podiam ou não podiam acreditar. Bom, o que a profecia de Apocalipse nos está a dizer é que os Estados Unidos vão copiar, vão formar uma imagem àquilo que foi a Roma papal ao longo de muitos séculos. Isto parece algo de inimaginável. Porque precisamente os princípios base da Constituição americana são liberdade civil e liberdade religiosa. Ora, como é que o país que foi fundado e que se desenvolveu de uma forma extraordinária e que se tornou uma potência mundial, devidamente ao facto
estar assente na liberdade civil e na liberdade religiosa, será ele mesmo, de acordo com esta profecia, que vai voltar a imitar aquilo que Roma papal foi no passado. Mas como é que isto vai acontecer? Vamos ler aqui um resumo que nos permite, em poucas palavras, sintetizar isto que nós estamos a ver e esta imagem realmente de que os Estados Unidos vão novamente fazer aquilo que Roma papal fez durante um período grande, durante 1260 anos. Diz-nos o seguinte. Antes disto vamos terminar com o versículo 15, que diz: foi-lhe concedido também dar fogo à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. É verdade. Todas as pessoas que não forem cumpridores das leis que irão restringir a liberdade civil, que irão restringir a liberdade religiosa, estarão eventualmente condenados à morte. Mas vamos guardar isto um bocadinho mais para a frente, que vamos entender melhor isto. Vamos ler então o resumo de que eu falava. Diz assim: mas o que é a imagem à besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres e é uma imagem à primeira besta. É também chamada a imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, ou seja, o papado. Muito bem. Tem lógica, não é? Para nós entendermos a imagem da besta, temos que estudar como é que ela foi. Foi exatamente o que tivemos a fazer no período anterior. E por isso nós temos esta descrição que nos está a dizer o que aconteceu ao longo da história. Porque a história se irá repetir. Continua o texto. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. A igreja, ao se corromper, procurou o apoio do poder secular, ou seja, dos reis e dos vários reinos da Europa. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente na posição da heresia. É verdade, qualquer pessoa que doutrinariamente fosse diferente da crença da igreja oficial, era condenada imediatamente e era punida com pena de morte. E o que o texto nos acabou de dizer, no versículo 15, é que a pena de morte irá voltar a acontecer, pelos mesmos motivos que aconteceram no passado. Continua o texto e diz: a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja para realizar os seus próprios fins. Ao longo de muitos séculos, a Igreja de Roma, Roma papal, usou o poder secular, o poder militar, o poder realmente dos países da Europa, em que Portugal e Espanha foram dos principais para levar avante este plano ao longo de muitos séculos, para obrigar que as suas leis religiosas fossem impostas no povo. Mesmo na altura dos descobrimentos, quando os países europeus católicos iam descobrir novas terras, eles obrigavam a converter essas pessoas a esta religião. Pode parecer estranho, mas a Bíblia está-nos aqui a querer dizer que os Estados Unidos vão usar exatamente esta mesma estratégia. E novamente vão perseguir até ao ponto de perseguirem, e a pena de discordar ser a própria morte. Como é que isto vai acontecer e porquê? Qual vai ser o argumento e qual vai ser realmente a condição para que isto aconteça? Versículo 16 e versículo 17 diz-nos o seguinte: a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tinha a marca ou o nome da besta
ou o número do seu nome. Okay. Vamos parar aqui um bocadinho e vamos observar bem estes dois versículos e vamos tentar esmiuçar o que é que ele está aqui a querer dizer. Já vimos no versículo anterior que, em último caso, vai chegar à pena da morte, mas antes de chegar à pena da morte, temos, por exemplo, aqui, vão ser impedidos todos aqueles que não se alinharem neste pensamento, vão ser impedidos de comprar e vender, ou seja, vai haver uma perseguição a quem não se conformar com as regras e as leis deste poder. No entanto, isto não vai ser apenas algo de eu concordo ou não concordo com as leis, eu vou ter uma punição ou não, vou ter uma multa, ou vou ser impedido de comprar e vender, ou eventualmente eu vou ser condenado à morte. Isto é também uma luta espiritual. E este grande conflito é sempre uma luta espiritual, em eu escolher a quem quero seguir. Se quer seguir a Cristo ou se quer seguir ao seu adversário. Porque, eventualmente, estas leis vão determinar a última grande decisão que cada ser humano tem que fazer na sua vida. Eu não sei quando isto irá acontecer, mas eu sei que quando estas leis forem postas no papel e as últimas cenas deste mundo se começarem a desenrolar, cada um de nós vai ter de decidir de que lado quer estar. Quando nós entendemos bem o que é que isto quer dizer, e já fizemos isso no passado, vamos ter que recuar um bocadinho atrás. Porque este texto está-nos a falar, reparem, de Apocalipse 13, 16, 17, vamos reler, está-nos a falar aqui que toda a gente vai ter uma marca na sua mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver essa marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, estamos aqui a falar daquilo que, certeza, já ouviram falar, da marca da besta, que vai estar ou na mão direita ou na fronte. O que é que isto quer dizer? O que é realmente isto? Sabem que muitos acham que isto vai ser um chip identificativo, outros acham que vai ser uma tatuagem, outros acham que vai ser um código de barras, outros acham que vai ser tantas teorias que existem em relação sobre isto da marca da besta. Mas isto é bem mais simples que o que nós entendemos. E a Bíblia esclarece-nos exatamente o que é isto da marca da besta. Não sei se lembram, e recuando atrás alguns episódios, nós estudámos no início do capítulo 7 uma coisa que eu disse que ia ser muito importante para a frente. Lembram-se? O selo do Deus vivo, ou o sinal de Deus. Lembram-se o que era este sinal? Lembram-se do contexto da visão? Foi que João estava a ver que os anjos estavam a segurar simbolicamente os 4 cantos na terra. Sim, eu sei que a terra não tem 4 cantos, mas é uma imagem simbólica como se estivessem a segurar ainda a terra no seu sítio. E dizendo ainda não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores. Lembram-se de termos estudado isso? É muito interessante que nós vimos que este sinal, este selo de Deus era um dia, era o sábado. Vamos só relembrar, ler isto rapidamente e relembrar. Apocalipse 7:2, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos aos quais fora dado que danificasse a terra e o mar. Lembram-se de nós termos falado sobre isto? E temos dito que realmente, após esta mensagem deste selo de Deus vivo, alguma coisa relacionada ia acontecer com um dia de sábado, queria fazer com que a destruição deste planeta se iniciasse. Que até lá, Deus estaria ainda, digamos assim, a segurar o mundo pelas costuras, mas a destruição final desta terra se iria iniciar. E agora no capítulo 14, no capítulo 13 estamos a estudar, vamos entender o que é que isto quer dizer. Portanto, o selo de Deus vivo é o selo que identifica, lembram-se deste quadro que mostramos, ele identifica a quem pertence, que é Deus, identifica o cargo, o Criador, identifica o território, que é toda a terra. Nós fomos inclusivamente a Apocalipse ver os 10 mandamentos e ver a relação que este selo tinha com a lei de Deus e especialmente o 4º mandamento, o sábado, que é então este sinal, este selo de Deus.
lemos também esta citação que nos resume rapidamente isto. O sábado foi inserido no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, como o selo de Deus vivo, identificando o legislador e tornando conhecido o seu direito de governar. Era o sinal entre Deus e o seu povo, um teste de sua obediência. No capítulo 13, nós estamos a estudar exatamente que os Estados Unidos irão formar leis que vão interferir com estes dias, com o sábado e com o domingo. Um deles será o selo de Deus. O outro será então este sinal, esta marca da besta. Como é que nós conseguimos chegar a esta conclusão? É muito simples. Como é que nós ligamos isto do selo de Deus, o sábado, com esta marca da besta sendo o domingo? Como é que nós fazemos esta ligação? É muito simples. Vamos olhar novamente para o texto. Reparem bem o que é que diz o texto. A todos pequenos e grandes, já lemos, faz com que recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tinha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Muito bem. Para receber esta marca, ela será posta na mão ou na fronte. Como é que eu consigo tirar uma conclusão que isto tem a ver com os mandamentos de Deus? Como é que eu consigo tirar uma conclusão que isto tem a ver com o sábado? É muito simples. Após muitos anos de Moisés a dirigir o povo de Deus, e já aproximando-se a sua morte, ele decidiu reunir com todo o povo e repetir a lei. Isto que eu estou a falar é todo o livro de Deuteronômio. Todo o livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, é a repetição da lei. Moisés chama todo o povo e repete a lei de Deus, a lei moral, repete a lei civil, repete as leis cerimoniais, as leis de higiene. Está ali a repetir tudo àquele povo para ter a certeza que o povo entendia qual era a legislação do próprio país e também as leis de Deus. No capítulo 5 de Deuteronômio, quem quiser ler, podem ler, temos a repetição dos 10 mandamentos. E no final da repetição dos 10 mandamentos, temos o capítulo 6 de Deuteronômio, que tem algo que é muito querido até hoje ainda para o povo de Israel, que é o Shema, que é, digamos assim, o lema do povo de Israel ainda hoje. Mas se nós olharmos com atenção para isto, nós vamos ver um pormenor muito interessante. Começa logo no versículo 1 dizendo, e vou passar a ler, e estes, pois, são os mandamentos. Portanto, tinha acabado de falar sobre os 10 mandamentos no capítulo 5, e no capítulo 6 começa estes são os 10 mandamentos, referindo-se exatamente ao capítulo anterior. Os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te a fim de que os cumprisses. E falando dos mandamentos, reparem o que é que ele diz a seguir. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando no caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A importância dos mandamentos de Deus. E depois termina com esta frase extraordinária, versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais em teus olhos. Então, esta imagem de uma marca na mão e uma marca no frontal, na nossa testa, é uma imagem que Deus aproveita aqui, de Apocalipse, que vai buscá-la onde? Vai buscá-la exatamente aqui, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Desculpem, versículo 6, 7 e 8. E porquê? Ainda hoje o povo de Israel leva isto literalmente. Se forem a Jerusalém, se tiverem a oportunidade de ir, especialmente junto ao Muro das Lamentações, eles colocam uma faixa na sua mão direita e colocam também uma caixinha na sua testa com os 10 mandamentos. Mas é óbvio que isto não é um texto literal, é um texto simbólico. O ter a lei de Deus na mão e no frontal quer simplesmente dizer acreditar conscientemente que a lei de Deus é algo que eu deva pôr em prática na minha vida e pôr em prática a ação, a mão. É isto que significa. E esta é a imagem que é usada
E por isso nós conseguimos estabelecer esta ligação entre o sinal de Deus e a marca da besta. Porquê? Porque em Apocalipse fala exatamente isto. Receber a marca na mão direita ou na fronte. O lugar onde Deus diz que devemos colocar o quê? Os seus mandamentos. E que dos seus mandamentos aquele que é o sinal é precisamente o sábado. E então a marca da besta é também um dia. Mas não é o sábado, é o domingo. O selo de Deus, o sábado. A marca da besta, o domingo. A própria igreja em Roma admite exatamente isto. Eu vou-vos mostrar rapidamente se houvesse dúvidas, 4 citações de Roma que mostram que esta, de facto, é a sua marca, a sua autoridade, o seu sinal. Assim como o sábado é uma marca que representa a autoridade de Deus sobre o seu povo, e quem se submete a essa lei se submete como sendo povo de Deus, o mesmo é verdade para o domingo. Vamos ler. Diz assim: o domingo é a marca de nossa autoridade. A Igreja está acima da Bíblia. Portanto, isto é uma citação católica e isto é a doutrina católica. Eles acreditam que a Igreja e as suas tradições estão acima da Bíblia. E a transferência prática do descanso sabático é prova desse facto. Aqui está, preto no branco. Domingo é a sua marca de autoridade. Mais uma citação. A observância do domingo pelos protestantes é um respeito que eles demonstram, a despeito de si próprios, à autoridade da Igreja Católica. Sim, é verdade. A grande maioria das igrejas protestantes, eu diria que mais de 99% das igrejas cristãs protestantes, guardam também o domingo. E, segundo o que acabamos de ler, isso representa que se submetem à autoridade de Roma. Mais uma citação. Mas a mente dos protestantes não parece compreender isto. Observando o domingo, estão aceitando a autoridade do porta-voz da Igreja, o Papa. Última citação. É claro que a Igreja Católica afirma que a modificação foi um ato seu, uma marca de seu poder eclesiástico e uma autoridade em questões religiosas. Olhando mais uma vez para estes 2 versículos, 16 e 17, já temos bases para entender bem o que é que isto quer dizer. Assim como o versículo 15 falava de pena de morte, e está a falar de uma marca na mão direita e na fronte que irá impedir as pessoas de comprar e de vender. É verdade. O que este capítulo 13 nos está a mostrar é que os Estados Unidos da América vão implementar as mesmas estratégias que foram implementadas pela Igreja de Roma ao longo de séculos. E se bem que as desculpas ou os argumentos possam ser outros, até nem possam ser argumentos religiosos, o que é certo é que vão implementar aquilo que durante séculos foi implementado. Primeiro, irá haver uma lei que irá decretar que não é próprio trabalhar ao domingo. Eu não sei qual vai ser o argumento a utilizar. Provavelmente até vai ser um argumento científico ou um argumento económico. Depois sairá leis que obrigam as pessoas trabalhando ao sábado. E aqui é que é o ponto fundamental. Quando isto acontecer, segundo o que acabamos de ler, irá ser formada a imagem da besta. Ou seja, os Estados Unidos irão estar a limitar a liberdade civil e a liberdade religiosa. Estas leis serão leis que percorrerão, como vamos ver mais à frente, todo o mundo. E eventualmente vão chegar a um ponto de impedir de comprar e de vender. E por fim, chegará, como vimos no versículo 15, à pena de morte para todos aqueles que não se alinharem nesta lei e nesta autoridade. É claro que a Bíblia apresenta e diz-nos que nós nos devemos sujeitar à autoridade dos nossos países, é verdade. Desde que essa autoridade não seja contra a lei de Deus. E estas leis vão ser diretamente contra as leis de Deus. E por isso cada ser humano neste planeta vai ter que tomar uma decisão. Ou aceita a marca da besta, aceita realmente não olhar para o sábado bíblico como tendo qualquer valor e aceitar estas leis
que vão olhar para o domingo como um dia especial, como um dia diferente, rejeitando o dia de sábado bíblico. Ou, por outro lado, contra este poder civil, vão aceitar o sábado bíblico e dizer: eu não me importo. Eu não me importo de ficar sem emprego, eu não me importo de ser perseguido, eu não me importo de poder comprar ou vender, eu não me importo até de sacrificar a minha vida. Mas eu quero seguir a lei de Deus e quero ter o sinal, o selo do Deus vivo e não o sinal da besta, não a marca da besta. Nunca se deixem enganar por o que é a marca da besta. Não é nenhum chip, não é nenhuma identificação, não é nenhum cartão, não é nenhuma moeda, é a observância do domingo. É indeterminante ao sábado, imposto por lei. Isso realmente então é a marca da besta. Vamos fazer um resumo do que é que nós estivemos aqui a ler. Vamos ler um resumo rápido, são apenas 3 slides, para podermos então concluir esta parte que nos diz a imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado, à besta. Os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento, preferem observar o sábado espúrio em lugar do verdadeiro, estão desta maneira a prestar homenagem ao poder pela qual somente é ele ordenado. Mas, no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos, equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. Mas os cristãos das gerações passadas observavam o domingo, supondo que, em assim fazendo, estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Reparem, hoje Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e a sua integridade. Isto era um ponto que eu queria ressalvar e que me estava a esquecer exatamente dele. Hoje, quem está numa religião que guarda o domingo e sinceramente crê que esse é um dia que foi instituído por Deus, Deus aceita a sua sinceridade. Mas nesta altura profética que nós estamos a falar, que pode ser em breve, pode ser daqui a mais algum tempo, nós não sabemos quando será, todas as pessoas vão entender que isto se trata de algo que está diretamente ligado com a lei de Deus. Ou o sábado ou o domingo. E só quando isto for uma questão mundial, universal, é que então será o cumprimento desta profecia e se formará a imagem da besta. E cada um receberá ou o selo de Deus ou a marca da besta. Concluindo este resumo, diz-nos que quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e o dos homens, é que, então, aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. É fundamental para cada cristão entender verdadeiramente isto. Porque quando estas coisas começarem a acontecer, e elas vão acontecer, a Bíblia é um livro prodigioso, tem mais de 1000 profecias este livro. Destas mais de 1000 profecias, cerca de 90% já estão no passado, já foram cumpridas. Sabem quantas se cumpriram exatamente como estavam escritas? Todas elas. Nunca houve uma profecia bíblica que tivesse falhado. E isso nos atesta que estas profecias que agora vamos começar a ver daqui para a frente são profecias referentes ao futuro.
irão acontecer exatamente como estão escritas. Aliás, nós até aqui já estudámos 13 capítulos, já temos muitos episódios a ver coisas no passado e a olhar para a história e ver que se cumpriu exatamente como estava escrito. Temos a certeza, então, que os acontecimentos futuros também vão se cumprir exatamente como estão escritos. A Bíblia é um livro sobrenatural. Nenhum homem teria a capacidade de escrever exatamente isto. E mais uma vez, olhando para este texto e para terminar, nós temos aqui a apresentação, se calhar, dos versículos mais importantes do livro do Apocalipse. E eu não quero receber esta marca na minha mão ou na minha fronte. Esta marca da besta. Eu quero optar pelo selo de Deus. Cada um irá ser selado conforme a sua decisão. E eu quero estar do lugar certo. Do lado certo. Mas, calhar, é importante já hoje nós começarmos a pensar qual vai ser a nossa decisão. De que lado é que eu vou querer estar? E se neste momento Cristo está já a dizer ao teu coração que este é o caminho a seguir, não olhes para trás. Já hoje podes fazer parte do seu povo. Resumindo então estas primeiras 6 das 7 cenas do grande conflito, temos então o nosso quadro já quase completo. Temos a apresentação do grande conflito, foi a primeira cena que nós vimos exatamente no capítulo 12, começou no capítulo 12. Ainda no capítulo 12 vimos o ponto 2 e 3, a guerra no céu e as expulsões de Satanás, a guerra na terra, durante 1260 anos. E agora no capítulo 13 o que é que nós vimos? Mais 3 cenas. A besta que saiu do mar representa o poder de Roma papal, a besta da terra, os Estados Unidos da América. E finalmente, a 6ª cena, a formação da imagem da besta. O que é isto? É verdade. Os Estados Unidos a se tornarem um reino autoritário, perseguidor, impondo leis relacionadas com o domingo. Este capítulo 13 é de facto um capítulo extraordinário. Mas este capítulo ainda tem mais um versículo. É verdade. Vamos rapidamente terminar com o último versículo do capítulo 13 para fechar o episódio de hoje. E pela primeira vez, desde que começámos o estudo do Apocalipse, pela primeira vez, já vamos em dezenas e dezenas de versículos, nestes 13 capítulos, pela primeira vez, nós não vamos dar uma explicação cabal do que é que este versículo quer dizer. Ok? Vamos ver porquê. Diz assim, Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta. Porque é o número de um homem e o seu número é de 666. Muito bem. Sabem que este versículo tem, ao longo dos séculos, despertado interesse de muitos investigadores, de muitos estudiosos da Bíblia. Têm sido formadas teorias, têm sido formadas realmente muitas tentativas de interpretação do que este texto nos quer dizer. Nós não temos nada que eu conheça na palavra de Deus, na Bíblia, que nos dê uma explicação ou uma interpretação direta do que é que isto quer dizer, do que é que este número 666. A inspiração profética não nos traz, dá-nos um silêncio completo do que é que isto quer dizer. Quando é assim, normalmente, só conseguimos entender o que algo é depois de acontecer, quando não temos revelação profética vindo da parte de Deus. No entanto, desde o segundo século da nossa era, segundo e terceiro século da nossa era, houve um cristão que lançou uma ideia. E a ideia dele qual era? Que este número podia ser calculado. Como? Segundo ele, e como devem saber, isso não sabem, eu vou explicar rapidamente, na altura em que João escreveu este livro, e na altura de Cristo também, existia várias línguas que hoje já não são utilizadas. Por exemplo, Jesus e João, que escreveu a Bíblia, a língua materna deles era o aramaico, que era uma mistura entre o hebraico antigo com outras línguas que existiam e que se formou esta língua, o aramaico. No entanto, João escreveu o livro do Apocalipse em grego. Por que ele escreveu em grego? Porque cada província do Império Romano falava a sua própria língua.
ok? Cada um tinha a sua própria língua. Por exemplo, em Roma falava-se, por exemplo, a língua materna deveria ser o latim. Em cada uma das províncias tinham a sua língua materna, mas para comunicarem todos entre si havia uma língua franca. Como hoje temos o inglês, havia uma língua que era falada por toda a gente, que era o grego. E sempre que era preciso escrever alguma coisa para todos entenderem, é escrito em grego. Por isso é que o Novo Testamento foi escrito em grego. Apesar de João não ser a sua língua materna, digamos assim, a língua que ele falava no dia a dia, mas era a língua universal daquela altura, e então por isso foi escrita em grego. Ora, o que é que acontece? Quer no grego, quer no latim, quer no hebraico, todas estas três línguas comuns nesta altura, os números não eram representados como hoje. Hoje nós usamos a numeração decimal, que é uma origem e é uma herança que nós temos dos árabes. Mas naquela altura não. Os números eram representados por letras. Já toda a gente ouviu falar disso. Por exemplo, em Portugal, pelo menos eu, na minha altura, na escola primária, eu aprendi a numeração romana, a calcular numeração romana. Ainda hoje, muitos monumentos em Portugal, se formos lá, a data não está com números decimais, que nós usamos, mas está em numeração romana. E cada letra significa um número, e então o número pode ser calculado. Então a ideia deste homem, do segundo século, foi exatamente isso. Que se deveria procurar uma palavra, uma expressão, um título, que a soma dos valores de cada letra, a soma fosse então 666. E isto levou que ao longo dos séculos houve várias teorias do que é que este versículo queria dizer e o que é que este número 666 queria dizer. E eu vou destacar duas destas teorias, está bem que são as mais predominantes, existem muitas outras mirabolantes, não é? E vou destacar aqui duas. Uma que é muito aceite hoje pela ala evangélica e também pela ala, por certas alas católicas, que é a interpretação e a soma das letras em hebraico contendo as palavras Nero César. Ok? Vou mostrar até aqui no ecrã uma imagem. Em hebraico, Nero César, que era foi um dos imperadores do primeiro século e foi o primeiro a realmente lançar uma perseguição tremenda aos cristãos. Matou muitos cristãos. E então, o que aconteceu? Ele era odiado pelos, não só cristãos, mas também pelos judeus. E, de facto, o seu nome, Nero César, em hebraico, se vemos o valor numérico de cada letra deste nome e título, portanto, César é o título, Nero é o nome, dá o somatório de 666. Ora, eu tenho alguma dificuldade em aceitar esta interpretação. Porquê? Porque esta personagem não tem qualquer relevância profética no livro do Apocalipse. A única relevância profética é que, de facto, ele participou nas primeiras perseguições à Igreja Cristã. E era, de facto, um personagem que se calhar ninguém na altura realmente gostava. Mas, diretamente, não tem qualquer relevância. E é mais aceita esta interpretação por aqueles que têm uma visão preterista do livro de Apocalipse. Ou seja, aqueles que aceitam, como vimos no primeiro episódio, se não viram, recomendo que vejam pelo menos o primeiro episódio, que é muito importante, e que eles têm uma visão que a interpretação ou os acontecimentos relatados em Apocalipse se cumpriram logo naqueles anos todos, portanto, logo a seguir em que foram escritos, ou a seguir na altura da vinda e morte e ressurreição de Cristo. E por isso eu não vejo, de facto, como eu pegar nesta interpretação e associar aqui a este versículo. O próximo é também muito aceito, ou a próxima interpretação é a primeira em hebraico, esta em latim. Vicarius Filis Dei. E especialmente na altura da Reforma, na altura do grande arrebatamento espiritual do século XIX e também ainda hoje, nos círculos adventistas e em alguns círculos protestantes, aceitam esta interpretação, Vicarius Filis Dei, que de facto, se formos ver, usando o latim, a numeração romana, se formos somar os valores numéricos de cada uma das letras que respondem a números, as que não correspondem seria 0, não é? Dá efetivamente 666.
Então surgiu com força, especialmente no século XIX, a interpretação de que este 666 se referia, de facto, à figura do Papa por causa do título Vicarius Filii Dei, que, segundo esta teoria, o imperador Constantino colocou em si próprio este título, que foi seguido ainda por alguns imperadores seguintes. E então seria um título que foi adotado pelos líderes, pelos primeiros papas, e seria então a identificação deste número 666. Ora, eu também tenho muita dificuldade em aceitar esta teoria. Porquê? Esta teoria tornou-se especialmente popular quando um pregador famoso do século XIX, que acreditava tanto nisto e quis dar uma ajuda a esta teoria. Nos primórdios ainda das fotografias, houve um amigo dele que visitou a Europa. E especialmente na Europa, mas não só na Europa, existem exposições onde têm aquilo que estão a ver ali no ecrã, e eu agradecia que pudessem pôr. Aquilo é uma tiara papal. O que acontecia? Sempre que um novo Papa era colocado no poder, ele recebia esta tiara, que de facto é uma espécie de uma coroa com 3 níveis. Isto tem um significado e está inclusivamente no símbolo do Vaticano e no símbolo da Igreja Católica. E esse amigo desse pregador foi a alguns museus e fotografou alguns destes exemplares destas tiaras, que existem cerca de 20 em todo o mundo, em vários museus. E ele acreditava tanto nesta interpretação que o que é que ele fez? Ele sobrepôs na tiara, de facto, esta inscrição Vicarius Filii Dei. Então, nas suas pregações a mostrar aquela imagem daquela fotografia com as letras sobrepostas, surgiu este mito de que existiam tiaras com esta inscrição e que, de facto, isto foi, no passado, uma inscrição, um título católico. E que assim foi. Provava que este número 666 se referia à figura do Papa. Bom, só que temos um problema. É que, na realidade, não existe nenhuma tiara em nenhuma parte do mundo, tiara papal, que tenha esta inscrição. E não existe nenhum documento oficial católico que tenha esta inscrição, referindo-se, de facto, a ser uma inscrição referindo-se à entidade do Papa. E, como tal, dificilmente conseguimos associar, então, este versículo a esta expressão. Vicarius Filii Dei, de facto, dá 666, mas não existe nenhuma ligação desta expressão a nenhuma entidade ou a nenhuma personagem. E porquê é que eu estou a apresentar estes 2 exemplos? Porque, de facto, muitas pessoas acreditam num e muitas pessoas acreditam no outro. Mas, como dizia um outro grande pregador no século XIX, quando um texto não tem a interpretação dada pelo Espírito de profecia, pelo Espírito de Deus, e não temos no texto bíblico nada que nos demonstre, então é porque temos que esperar pelo seu cumprimento para entender a sua interpretação. E por isso este é, de facto, o primeiro versículo do Apocalipse. Não vamos dar uma explicação cabal para o que ele significa. Porquê? Porque estamos a aguardar pelo seu cumprimento para entendermos a sua interpretação. E este versículo 13 é, de facto, um versículo cheio de surpresas. É um versículo cheio de informação e um dos versículos mais importantes do Apocalipse. Mas isto não fica por aqui. É que antes de vermos qual é a 7ª cena do grande conflito, vamos ter 2 intervalos. O primeiro vai-nos falar dos 144.000 e o segundo das 3 mensagens angélicas. Esta é a resposta de Deus para tudo isto que estamos a ver no versículo 13. Querem saber qual é essa resposta de Deus? Então acompanhem-nos no próximo episódio de Apocalipse Revelado, onde vamos concluir esta 4ª visão e ver a magnífica resposta que Deus tem preparada para responder a esta ameaça do capítulo 13. Até lá, o meu desejo é que Deus nos continue a abençoar.